Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora eu trago as principais notícias dessa sexta-feira. E vamos começar falando sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso porque os ucranianos estão dispostos a negociar com a Rússia na próxima segunda-feira, porém querem uma discussão construtiva. O chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, afirmou que a Ucrânia está disposta a negociar com a Rússia, mas quer uma discussão construtiva. Também destacou que é importante que a Rússia entregue à Ucrânia, antes da reunião prevista para a próxima segunda-feira, o memorando que está preparando, onde expõe as suas condições para chegar a um acordo de paz duradouro. O Kremlin havia dito nesta quinta-feira que aguardava a resposta do governo da Ucrânia sobre sua proposta para uma segunda rodada de negociações diretas em Istambul na segunda, onde pretende apresentar suas condições para um acordo de paz. A Ucrânia enfatizou na quarta-feira que desejava conhecer antecipadamente o conteúdo do memorando russo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou uma nova manobra da Rússia, que acusou de fazer todo o possível para tornar as negociações sem sentido. Delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram em 16 de maio em Istambul, o que representou as primeiras negociações de paz diretas entre Kiev e Moscou desde os primeiros meses da guerra, iniciada em fevereiro de 2022, com um ataque russo em larga escala contra o país vizinho. Uma liderança do Hamas afirmou que o grupo não vê com bons olhos a proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos e já aceita por Israel, apontando que o documento não atende às demandas do povo palestino. Em território israelense, sirenes soaram após um novo ataque com míssil por parte dos rebeldes hutis do Iêmen. A proposta americana para uma trégua em Gaza, que segundo Washington foi aprovada por Israel, não atende às demandas do nosso povo. Foi o que afirmou Bassem Naim, um dos líderes do Hamas. O porta-voz disse que o documento significa essencialmente a perpetuação da ocupação, a continuação dos assassinatos e a fome extrema, inclusive durante o período de trégua temporário, acrescentando que, em particular, não trata do fim da guerra e da fome extrema. O funcionário, no entanto, declarou que a direção do movimento palestino examina com grande senso de responsabilidade e patriotismo a resposta a dar para a proposta. Em território israelense, sirenes aéreas foram acionadas no centro do país e explosões foram ouvidas no céu de Jerusalém. O exército anunciou que interceptou um míssil lançado do Iêmen, 2 dias depois que os militares interceptaram outros projéteis disparados pelos hutis, apoiados pelo Irã. O grupo rebelde iemenita lançou mísseis e drones contra Israel desde o início da Guerra de Gaza, em solidariedade aos palestinos. Mais cedo, a direção do Aeroporto Internacional de Saná afirmou que ataques israelenses na quarta-feira tiveram como alvo um único avião remanescente da Yemen Airways no terminal. O aeroporto havia retomado as atividades, apenas com serviços comerciais limitados, em 17 de maio, após ter sido fechado por uma pesada investida israelense que destruiu 6 aviões 11 dias antes. E olha só, um dia depois da província de Manitoba decretar estado de emergência, foi a vez da vizinha Saskatchewan tomar a mesma medida. Somando os dois territórios, tem mais de 20 mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas devido aos perigos gerados pelos incêndios florestais devastadores. Vamos ver. A província de Saskatchewan, no oeste do Canadá, decretou emergência nesta quinta-feira devido aos incêndios florestais. Cerca de 4 mil moradores foram retirados da região no começo da semana e é possível que haja mais evacuações, uma vez que não há chuvas previstas. A vizinha Manitoba já havia tomado a mesma medida na véspera, com 17 mil moradores sendo retirados de povoados e comunidades indígenas, após a região sofrer o pior início de temporada de incêndios florestais dos últimos anos. Muitos dos que tiveram que deixar suas casas chegaram nesta quinta a Winnipeg, capital da província, após uma viagem noturna longa e angustiante por estradas congestionadas. O Serviço de Incêndios Florestais de Manitoba registrou quase 200 mil hectares de florestas queimados somente no último mês, o triplo da média anual dos últimos 5 anos. E essa edição fica por aqui. Às 14 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais!